Muitas vezes, o dia passa, e quando percebemos, já se foi uma hora inteira sem que saibamos exatamente como. Essa sensação de tempo perdido nos deixa com a impressão de estarmos estagnados, presos em um ciclo que se repete. A maioria das pessoas não consegue escapar desse padrão. Mas existe uma regra simples, nada glamourosa, mas extremamente eficaz, que mudou completamente a minha vida. E pode mudar a sua também. Depois de um fracasso público, quando vi meus foguetes explodirem ao vivo diante de milhões de pessoas, precisei reconstruir tudo do zero. E a maneira que encontrei foi proteger, com disciplina absoluta, uma única hora sagrada do meu dia. Foi a partir disso que recuperei forças e consegui avançar. Muita gente acredita que eu sempre fui disciplinado, capaz de acordar, programar foguetes, administrar empresas e ainda encontrar tempo para outras atividades. Mas não foi assim que tudo começou. Quando cheguei aos Estados Unidos, dormia em um colchão simples em um apartamento dividido com outras pessoas. Não tinha praticamente nada, nem mesmo dinheiro para comprar um segundo par de sapatos. Naquela época, enquanto construía minha primeira empresa, vivia perdido entre reuniões, códigos, e-mails e noites sem dormir. Trabalhava muito, mas não progredia de fato. E foi aí que compreendi uma lição dura. Estar ocupado não significa ser realmente eficaz. Lembro-me de uma noite em que, já depois da meia-noite, continuei sentado diante do computador no escritório. Tinha trabalhado mais de 12 horas naquele dia, mas a verdade é que não havia resolvido nada de importante. Estava apenas reagindo, sem realmente construir algo significativo. Foi então que me fiz uma pergunta simples. E se eu tivesse apenas uma hora limpa, livre de interrupções, dedicada apenas a avançar de verdade naquilo que mais importava? Essa pergunta virou uma regra. E essa regra marcou um ponto de virada na minha vida. O segredo não estava em trabalhar mais, porque eu já fazia isso. O que mudou foi a clareza. Aquela hora me deu espaço para pensar de verdade, enxergar além do caos e ouvir a minha própria mente. Foi nesse momento que comecei a ver com nitidez os rumos da SpaceX e o futuro da Tesla. Agora pense comigo. Qual é a coisa que você sabe que deveria construir ou realizar, mas que vive adiando, dizendo que fará quando sobrar tempo? É exatamente para isso que serve a regra da uma hora. Porque tudo começa assim, não com dias intermináveis de esforço, mas com uma única hora bem protegida. A maioria das pessoas não fracassa porque é preguiçosa. Fracassa porque permanece ocupada demais com coisas erradas por tempo demais. A regra da uma hora não é apenas disciplina, é estratégia. É apontar antes de atirar. Já vi pessoas brilhantes se esgotarem, empresas milionárias desmoronarem. Tudo porque estavam sempre presas no que era urgente, em vez de focar no que era necessário. E eu entendo. Responder mensagens, mexer no celular, cumprir pequenas tarefas dá a sensação de estar produzindo. Mas no fundo, você sabe que nada essencial avançou. Quando comecei a aplicar essa regra, especialmente nas manhãs, tudo mudou. Aquela hora se tornou meu laboratório. Foi ali que enfrentei os problemas difíceis, tomei as decisões que vinha adiando e defini o que realmente fazia diferença. Alguns dos maiores avanços da minha vida nasceram dessa prática. 60 minutos de atenção plena, sem distrações, direcionados ao que mais precisava da minha atenção. Quando chegar essa hora protegida, faça isso. Coloque o celular em outra sala. Avise as pessoas que você não está disponível e sente-se com uma única pergunta em mente. Qual é o problema da minha vida que, se eu resolvesse, mudaria todo o resto? Essa é a sua missão. Você não precisa de mais horas no seu dia. Precisa de horas que realmente tenham significado. Mas atenção, o que realmente mata a regra da hora não é preguiça nem falta de disciplina. É vazamento. Aquele desgaste lento e invisível da sua força de vontade antes mesmo de começar. Eu descobri isso da maneira mais dura. Uma manhã, quando ainda estávamos atrasados na produção da Tesla, entrei no meu escritório, fechei a porta, abri o laptop e automaticamente comecei a checar e-mails. 10 mensagens, 5 problemas urgentes. E assim, minha hora já tinha ido embora antes mesmo de começar. Percebi que blocos de tempo não funcionam se você não os proteger como se sua vida dependesse disso. Então criei um sistema. Uma estratégia de proteção em 3 camadas que tornou aquela hora intocável. Camada 1. Ritual diário fixo. Mesma hora, mesma cadeira, mesma caneta. Treine seu cérebro para entender. Agora é hora de pensar. Como uma sequência de lançamento, você só inicia e vai. Camada 2. Eliminação de distrações físicas. Apenas um objeto à frente, o objetivo do dia. O cérebro sente o ambiente. Caos gera caos. Dê simplicidade e ele pedirá foco. Camada 3. Proteja a fronteira. Isso mudou tudo. Avisei a equipe. Esta hora é inviolável. Não deve ser interrompida sob hipótese alguma. E funcionou.
Quando você respeita sua hora, os outros também passam a respeitar. Antes de começar a proteger aquela hora sagrada, eu sentia que cada crise precisava da minha atenção imediatamente. Estava sempre reagindo, correndo de um problema para outro, ocupado, mas sem controle. Quando passei a reservar uma hora de pensamento sem distrações todas as manhãs, tudo mudou. Durante essa hora eu não reagia. Eu planejava, criava soluções, traçava a direção da empresa, desenhava a minha própria vida. E atenção, isso não é sobre ser Elon Musk. Você não precisa construir foguetes ou empresas bilionárias. Funciona porque essa hora clareia sua mente. Quando você protege um período assim, seu cérebro começa a trabalhar para você, em vez de prendê-lo a urgências e distrações. De manhã, nosso cérebro desperta em modo automático, confuso e disperso. Mas, ao focar profundamente, sem interrupções, você ativa o córtex pré-frontal, o centro de comando. Você para de derivar e começa a decidir. E se fizer isso todos os dias, está treinando a sua própria identidade. Isso muda suas decisões, suas ações, seus resultados e, no fim, muda a sua vida. A regra da hora sagrada me ajudou a me reconectar com meu propósito, com meus filhos e comigo mesmo. E nunca é tarde para começar. Não importa se você tem 18 ou 80 anos. Se você tem uma mente e uma hora, já tem mais do que suficiente. Não se trata de fazer mais, mas de decidir quem você se torna quando faz menos, mas com intenção. Esse é o verdadeiro prêmio. Lembre-se desta frase. 1 hora por dia pode reconstruir sua vida, se você protegê-la como se realmente importasse, porque importa. Essa hora é a diferença entre viver no piloto automático ou projetar seu futuro. Meu desafio para você. Amanhã de manhã, antes do celular, antes do e-mail, reserve 1 hora inteira, sem distrações. Só você. Pense, escreva, planeje, resolva, assuma o controle da sua vida. E depois de 7 dias, volte e veja o que mudou. Porque essa prática não é teoria. Ela construiu a SpaceX, salvou a Tesla nos momentos mais difíceis e pode transformar a sua vida se você seguir com disciplina. Proteja sua hora e reconstrua sua clareza.